Oi, turma, vamos iniciar nossa aula de número 4. Na aula anterior, de número 3, deixei algumas questões para você fazer como pesquisa. Então, hoje é o aprofundamento dessas questões. E a primeira qual é? A gente saber qual é a tarefa do administrador. A tarefa nossa de administrar é interpretar e orientar os recursos humanos da empresa e financeiros da empresa. Recursos humanos, cabe a gente, administrador, fazer a melhor orientação para a gente conseguir deles, funcionário, os melhores resultados para a empresa. E nos recursos financeiros, fizemos a operação da administração financeira, cuidando da operação dos pagamentos e recebimentos da empresa. Falamos das tarefas da administração. Agora vamos falar quais são as 4 funções básicas de gestão que você, administrador, deve ter. Quais são? Primeiro, planejamento. Segundo, organização. Terceiro, liderança. E quarto, controle. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas funções. Primeiro é o planejamento. Planejamento, pessoal, é super necessário para definir o futuro da empresa. Qual é o rumo que a empresa vai tomar? É a partir dele que traçamos os objetivos e quais metas devemos tomar para alcançar os melhores resultados para a empresa. Segundo é organização. Nada mais é do que deixar claro tudo que deve ser feito dentro da empresa e por quem deve ser feito. A gente deve designar os responsáveis por cada tarefa a ser executada dentro da empresa. Terceiro, pessoal, liderança. Liderança nada mais é do que, através da sua influência, todos os colaboradores consigam trabalhar em um objetivo comum para os melhores resultados dentro da organização. E quarto é o controle. Controlar é acompanhar o desenvolvimento da empresa para garantir que o planejamento está sendo realmente executado. Falamos da tarefa da administração e também das funções básicas de gestão que o administrador deve desempenhar. E quais são as atividades do auxiliar administrativo? O auxiliar administrativo deve cuidar da parte administrativa ou de um setor específico dentro da empresa, como o setor financeiro, setor de marketing, setor de logística, dentre outros que a organização deve ter. Também deve ser um profissional eficaz para gerar os melhores resultados para a organização. Seguindo para o próximo tópico, nós, administradores, devemos entender a constituição e a formalização dos diversos tipos de empresas que existem. Por exemplo, tem empresas que são MEI, tem empresas que são limitada, tem empresas que são EIRELI, tem empresário individual, tem sociedade simples, tem sociedade anônima. Então, você, por exemplo, saberia responder qual é o tipo de empresa que você trabalha hoje? Encaminhei para você como funciona o regimento de cada uma dessas empresas. Por exemplo, o MEI. O MEI ele pode faturar no máximo até R$81 mil no ano. E também somente alguns tipos de atividades econômicas que podem ser enquadradas no MEI. O EIRELI, pessoal, para você constituir uma empresa EIRELI, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, você tem que ter um capital no mínimo de 100 salários mínimo. Então, já é um outro tipo de empresa. O próximo é o empresário individual, onde você sozinho pode abrir a sua empresa. Mas por que eu não posso abrir como MEI? De repente, a atividade econômica que você pretende abrir a sua empresa não se enquadra no MEI. E EIRELI? EIRELI também não posso abrir sozinho? Como eu falei, para abrir uma empresa EIRELI, você tem que ter um capital inicial de, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, você vai ter que abrir como empresário individual. Só fique atento. O patrimônio, o seu patrimônio, pessoa física e pessoa jurídica da sua empresa são os mesmos. Eles não se diferem. Então, caso ocorra qualquer tipo de dívida com o CNPJ, pode ser utilizado o seu patrimônio para o pagamento dessas dívidas. Diferente do EIRELI. No EIRELI, qualquer tipo de dívida que ocorra fica totalmente no CNPJ, não se interfere no patrimônio da pessoa física. As empresas limitadas é o tipo mais comum de constituição de empresa. Por quê? Ela é constituída por 2 ou mais pessoas. E por que limitada? Porque a responsabilidade se limita à participação de cada um dentro da empresa. Isso se constitui através de cotas. Então, por exemplo, 2 pessoas vão abrir uma empresa.
Bom, qual é a participação de cada uma dentro da sua empresa? De repente, uma vai entrar com uma participação de 70% do capital e outra com 30%. Então, a responsabilidade tanto dos lucros quanto da dívida se limita à sua participação. Um vai ter participação de 70% e o outro vai ter uma participação de 30%. Sociedade simples é aquela formada por pessoas que exercem atividades chamadas intelectuais, artísticas, literárias, culturais e que não precisam ter colaboradores, não precisam ter funcionários. O que são profissões intelectuais? Por exemplo, dois advogados. Dois advogados constituem uma sociedade simples. Dois engenheiros, dois contadores e assim por diante. Sociedade anônima. Sociedade anônima é quando as empresas têm o capital aberto. O que seria isso, capital aberto? Por exemplo, você conseguiria ser sócio da Petrobras, por exemplo? Sim, porque a Petrobras ela vende ações. Então você vai até uma corretora de valores e pode adquirir ações da Petrobras e você se torna sócio dela. Você está tendo participação dentro da empresa. Outro ponto para nós administradores ter entendimento é sobre empresas públicas, privadas e mistas. Empresas públicas. Empresas públicas são empresas de propriedade do governo. São empresas que prestam serviço à população. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, você conhece? A IPTC, ela é uma empresa pública, é uma empresa do governo. O governo também tem empresas. E privadas, o que são empresas privadas? Empresas privadas são empresas de propriedade particular. Por exemplo, a sua empresa. A empresa é sua, é de sua propriedade, não é do governo. Isso são empresas privadas, já fala o nome, empresas de propriedade particular. Um exemplo, o supermercado Pese é uma empresa de propriedade particular, é dos seus sócios. E empresas mistas, o que são? São empresas de propriedade do governo, onde o governo forma uma sociedade entre o poder público e entes privados. Mas como é isso na prática? Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco do governo, é um banco do Estado. Mas como que ele forma uma sociedade com entes privados? No momento que ele abre o capital, ele permite que você adquira uma ação do Banco do Brasil, você compra uma ação do Banco do Brasil, você se torna sócio. Já está entrando no caixa do Banco do Brasil dinheiro privado. Então, no momento que entra no mesmo caixa dinheiro público e dinheiro privado, se torna uma empresa de economia mista. Dando continuidade, as empresas também se subdividem em grupos. Por exemplo, o grupo das indústrias, comércio e serviços. O que são as empresas industriárias? São as empresas que transformam a matéria-prima em produto final. Por exemplo, a indústria Kraft Foods, você conhece? Já ouviu falar nela? É a que produz o suco Tang. Então, a empresa ela pega a matéria-prima, a laranja, e transforma em produto final. Ela traz para você o suco Tang, o suco industrializado. E as empresas de comércio? O que são as empresas de comércio? São as empresas que compram e vendem produto. Elas são as empresas intermediárias entre os produtores. Por exemplo, ela intermedia a compra entre você e a Kraft Foods. Ela vai lá na Kraft Foods, compra o suco Tang que a Kraft Foods produz e traz até o supermercado para você, consumidor final, ir até o supermercado e comprar. Então, ela é intermediária entre o produtor e o consumidor final, que é você. E as empresas prestadoras de serviço? O que são? São as empresas que atendem a necessidade do público em uma determinada área. Por exemplo, que atende a sua necessidade na área de transporte. Uma, por exemplo, a Uber. A Uber é uma empresa prestadora de serviços. Ela atende a necessidade do público na área do transporte. Dando um exemplo na área da saúde, prestadora de serviço, Unimed. Então, ela presta serviço na área da
saúde e assim por diante.